final da unidade 4, então temos aí o finalzinho com a seção 4.2 e a seção 4.3, aonde vamos dar continuidade à nutrição estética, beleza? Depois eu vou dar mais uma pincelada no slide de vocês, porque eu acredito que eu tenha comido uma bolinha aqui quando eu fui salvar e eu não salvei com alguma coisa além. Eu acho que eu já coloquei tudo, mas depois, antes de postar, eu dou uma olhada de novo, tá bom? Passo um pente fino aí. Quanto aos exercícios, todo mundo viu que está disponível. Todo mundo conseguiu acessar lá, alguma dúvida, tranquilinho, estudo dirigido da prova. Só aquelas 10 questões, né, Carol? São só aquelas 10 questões, exatamente. Que é aquele estudinho dirigido que a gente faz mesmo, naquele mesmo linho, que é o que eu vou montar a prova de vocês em cima daquelas questões. Façam o AVA, beleza? Façam as questões do AVA. Quem tiver 5.000 pontos até o dia 3, lá na avaliação continuada, vai ganhar 100 pontos na prova. Então, façam o AVA, façam todas as atividades pertinentes, tá bom? 100 pontinhos na prova aí é uma pontuação boazinha de se ganhar um extra. Prova, vocês têm dúvida? Já sabem como que vai ser. A prova de nutrição, exercício físico e estética, quem elabora sou eu. Então, eu vou utilizar os slides, o livro KLS e o AVA. Então, ela não virá de São Paulo, tá bom? Quanto à prova de POAM, eu já vou falar hoje para vocês, porque depois a gente não vai se ver. Eu acho que essa orientação vai chegar para vocês, ela vai ser online e vai ter um espacinho. Acho que a Carol depois vai enviar certinho, ou para todo mundo, ou para o representante encaminhar. E vocês terão um período aí de 4 até 10 de junho para realizarem essas provas que vêm de São Paulo, que são as DIs e as DIBs, beleza? E a nossa prova vai ser entre o dia 15 e o dia 19. Não me lembro a data, eu acredito que seja 15. Vocês já receberam um calendário de prova? Já recebemos. Já? Ah, então tá ótimo. Então vocês já sabem como vai ser. A nossa prova serão 10 questões novamente, uma dissertativa e 9 múltiplas escolhas aí, tá bom? O AVA de vocês fecha no dia 3, então, por favor, não esqueçam de fazê-lo. Façam aí e não percam a data. Vamos começar então, pessoal? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Deixa a minha telinha aumentar. Então, hoje vamos para a aula final. Encerramos o nosso conteúdo hoje. E vamos aprofundar um pouquinho mais aí na parte estética da nutrição. Primeiro, vamos começar com a saúde da pele. Vocês têm que saber que a pele ela é formada por camadas e a pele ela é um órgão que envolve toda a superfície do corpo. A pele é importante que vocês tenham em mente que ela é a nossa primeira barreira de defesa. Então, quando a gente fala em defesa, em sistema imune, a nossa primeira barreira é a pele. De que forma? Se você faz um corte, você dá ali entrada para micro-organismos. Esses micro-organismos vão, ser barrados aí pelas nossas células de defesa, vai acontecer um processo de inflamação, vai sentir aquela coceira, pode sair pus. Por quê? Porque é o sistema trabalhando ali contra aqueles micro-organismos e na cicatrização. Se esses micro-organismos continuam, pode acontecer uma infecção, eles podem caminhar, pode acontecer um caso mais grave, um quadro mais grave. Então, a pele é a primeira barreira de defesa do organismo, certo? E a pele, ela tem diferentes células e estruturas com funções específicas. Então, tem variação. O que vai variar em relação
Há organismos. Cada organismo tem a sua individualidade. Quando se fala de pele, as variações estão espessura das camadas, quantidade e tipo de anexos cutâneos na região, pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas. Então, cada pessoa ela vai ter uma reação diferente, porque ela tem uma composição diferente. Características anatômicas da pele. Aqui vocês podem ver os poros. Então, você tem ali epiderme, que é a camada mais externa, a derme, que é a camada intermédia, e tem a hipoderme, que é a camada mais interna, né? Então, ali você tem as veias e as artérias que irrigam esse tecido, e elas caminham para capilares e para vênulas. Você tem aqui músculo do pelo, glândula sebácea, pelo, glândula sudorípara. Então, essas glândulas, elas têm aqui saídas para fora, né? Para o meio externo, ou seja, para a epiderme. Essas são as características anatômicas da pele. Acredito que vocês já tiveram um CMS em relação a isso. Então, a gente não precisa se apegar aí às estruturas anatômicas na explicação. Só um segundo. Rapidinho, gente, só um minutinho. Desculpa, gente. Descobri o que aconteceu com a minha luz aqui. Vamos lá. E aí, quando a gente fala da pele, tem algumas manifestações que acontecem diante a processos alergênicos, ou seja, quando tem uma ingestão de algum alimento e essa pessoa ela tem uma sensibilidade ou uma hipersensibilidade a algum composto daquele alimento. Então, ela tem uma manifestação, ela vai apresentar uma manifestação cutânea como um dos sintomas dessa alergia, certo? Então, quando a gente fala de pele, vai ter mecanismo imunológico envolvido, processos alérgicos, alimentos alergênicos mais comuns. Então, leite, ovo, trigo, soja, nozes, peixes, mariscos e amendoins. Esses alimentos alergênicos, quando vocês pegam lá rótulos, se vocês estiverem com algum rótulo perto de vocês, vocês podem alcançar esse rótulo e ver, contém tananã. Então, se tem possíveis alergênicos, vai ter lá, contém vestígio de soja, contém glúten, contém trigo, contém alguma coisa. Por quê? Porque dependendo da sensibilidade do indivíduo, meu Deus. Pessoal, aonde vocês pararam? Eu apertei o mudo aqui e tô falando faz um tempão. Acabei de ver a mensagem do Douglas. Professor, acho que com uns 2 minutos dá pra ir. Então, esse slide praticamente não ouviram nada, né? Vou voltar então. Desculpa, viu, gente? Eu falei e eu tava explicando, mas eu não apertei o botãozinho aqui. Vamos lá. Então, quando a gente fala de pele, a gente tem que pensar nas manifestações cutâneas, no mecanismo imunológico envolvido, processos alérgicos, alimentos alergênicos mais comuns. Então, vamos pensar. Ele consome um produto que ele é sensível, ele tem uma sensibilidade, hipersensibilidade, uma alergia, uma intolerância, dependendo da quantidade ingerida, dependendo do composto ingerido e dependendo da sensibilidade apresentada por esse organismo, esse consumo ele pode até mesmo ser fatal. Ele pode levar esse indivíduo a óbito por meio de um choque anafilático, por exemplo. Por quê? Porque se esse indivíduo ele é hipersensível, ele vai reagir muito mais rápido. Ele vai ter uma reação instantânea para ter uma manifestação cutânea.
Pode ser uma manifestação cutânea, claro, como pode também evoluir para um estágio mais grave, imediato. E aí, então, vocês podem pensar aí, barreira de defesa. Vou ver o que eu posso fazer. Acho que eu tô no melhor Wi-Fi aqui. Peraí, gente. Não tem como eu trocar mais. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar para ver se melhora, pode ser? Tá, qualquer coisa finalizem aí, tá? Não tem outro Wi-Fi para eu usar. Eu já tô naquele que dá menos falha. Continua ou volto do início? Pode continuar. Pode continuar? E aí, então, pessoal, quando vocês pegam, por exemplo, um rótulo, se vocês têm um rótulo ao alcance de vocês, peguem aí e vocês têm uma parte que mostra lá produtos alergênicos. Então, contém glúten, contém soja, contém vestígio, pode conter. Por quê? Porque as pessoas que têm a sensibilidade para esses compostos, elas apresentam riscos à saúde. Então, é necessário que seja muito transparente a composição desse alimento para que não ocorra danos à saúde desse indivíduo. Então, os produtos, né, os alimentos mais alergênicos, leite, ovo, trigo, soja, nozes, peixes, mariscos e amendoim. As pessoas que apresentam algum tipo de hipersensibilidade ou até mesmo uma pequena sensibilidade, é muito importante que se faça exclusão ou rotatividade. Tem alguns pacientes que eles conseguem se encaixar num plano de rotatividade alimentar, porque é uma sensibilidade mais baixa. Então, por exemplo, ela gosta de comer, ela tem uma sensibilidade ao glúten, mas ela consegue comer um pouquinho. Então, a gente pode fazer uma rotação, talvez uma semana, libera um dia um pouquinho, um composto ali, um alimento, e depois retira, vai fazendo uma rotatividade alimentar. Agora, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada, deve-se fazer a exclusão. Então, quando vocês forem fazer um planejamento alimentar, uma conduta nutricional ali, vocês têm que ter muita atenção nesses compostos. Mas eu coloco lá e a paciente que compre. Beleza, o paciente vai comprar, mas você precisa orientar, nem que seja a leitura dos rótulos, tá bom? E aí a gente tem algumas manifestações. Quais são essas manifestações que o livro traz? Primeira, que é a urticária e o angiodema. A urticária é uma presença de irritação e vermelhidão na pele. Então, essa vermelhidão ela é bem definida e pode acontecer aí o extravasamento de líquido, pode acontecer aí o extravasamento de pus. Além disso, quando apresenta um inchaço nas vias aéreas, principalmente ali na traqueia, pode acontecer uma manifestação tanto gastrointestinal ou respiratória. A gastrointestinal, porque aquele indivíduo vai ter uma sensibilidade e o organismo vai estar tentando eliminar alguma coisa, certo? Ele vai estar eliminando, a tentativa dele é a sobrevivência, ele vai tentar eliminar aquilo que não está fazendo bem. E a manifestação respiratória vai acontecer pela presença desse angiodema. Eu trouxe a foto para vocês verem. A urticária, ela tem uma reação imediata, que é o que vai facilitar a identificação do alimento envolvido. Então, por exemplo, você tem alergia ali à carne suína. A carne suína vai levar a uma reação imediata, por exemplo, coceiras no corpo. E vai coçar, e vai coçar, e vai começar a aparecer essa irritação, vai começar a aparecer essa vermelhidão. E isso pode demonstrar que a urticária, esse sintoma, veio ali do consumo da carne suína. É uma reação mais imediata, ou seja, até umas 2 horas após a ingestão ou contato com esse alimento.
A irritação cutânea, né? A irritação na pele é caracterizada aí por essas lesões vermelhas que eu falei. Elas ficam levemente inchadas, parecem vergões, acompanhadas de coceira, que é conhecida como prurido aí, né? Na terminologia clínica. Pode atingir qualquer parte do corpo, ou seja, braço, rosto, costas, barriga, pode aparecer em qualquer região. Possui diversas formas, então não tem uma forma específica. Ela pode ser manchinhas vermelhas isoladas ou pode ser manchas vermelhas agrupadas, ou seja, elas vão se agrupando, vão se juntando ali, formando umas placas de mancha vermelha. Ela aparece em surto e da mesma forma que ela aparece, né, do nada, ela também vai desaparecer do nada e não vai deixar marcas. Então vai aparecer essas vermelhidões e vai sumir sem deixar nenhum vestígio. O que é esse angiodema? O angiodema é uma das coisas que acontecem dentro da urticária. Então é um inchaço rápido, intenso e localizado. Pode atingir ali pálpebras, lábios, língua e garganta e vai dificultar a respiração. De que maneira? Se você tem um inchaço da garganta, se você pega lá o sistema respiratório, o sistema digestório, você tem ali que passa tanto alimento quanto ar, por exemplo, na parte faringe ali, né? Tem a cavidade nasal, depois você tem a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe. Então, você tem um canal em comum, tanto para passagem de alimentos, quanto ali para passagem de ar. E aí, se você tem um inchaço dessa garganta, o que vai acontecer? A pessoa vai ter dificuldade para ocasionar essa passagem de ar, porque vai estar inchado. Então, pode ali dificultar essa respiração, podendo levar até mesmo a óbito. Então, pode acontecer um quadro de anafilaxia, náuseas, vômitos, quedas da pressão arterial e edema de glote ali na garganta, aquele inchaço da garganta, trancando então as vias respiratórias. Então, aqui vocês conseguem ver um angioedema nos olhos, na bochechinha aqui dessa criança. Tem aqui o inchaço também da boca. Aqui a manifestação da urticária em separadinhas, né? Elas estão isoladas. E aqui já tem o agrupamento dessa urticária, formando placas de vermelhidão. Então, vocês conseguem visualizar mais ou menos assim. Dúvidas quanto a isso? Se precisarem mandar no WhatsApp, o WhatsApp está ligado aqui também, tá bom? E aí, vamos para a dermatite atópica. A dermatite atópica é caracterizada por eczema atópico, ou seja, uma inflamação ali. Ocorre essa inflamação na pele, pode ser tanto de origem genética, é uma doença genética e crônica, não contagiosa, ou seja, a pessoa que tocar um indivíduo que tem uma dermatite atópica, ela não terá um contágio, ou seja, eu não serei contagiada pelo contato com um indivíduo que tenha dermatite atópica, certo? Aí tem pele seca, erupções que coçam e crostas. Então, uma das características dessa pele é ser uma pele mais seca. Então, ela vai precisar ali de um tratamento dermatológico hidratante. Vai ter a presença também de erupções, vai ter a presença desse prurido, né? Então, essas erupções, esse eczema, ele vai ocasionar a coceira. E é mais comum, diferente da urticária, que pode acontecer em qualquer região do corpo, ela é mais comum nas dobras dos braços e região posterior dos joelhos, certo? Pode ser acompanhada de asma ou rinite alérgica, fatores de risco. Então, como a pessoa ela tem aí um problema de, né, por exemplo, a rinite alérgica, quem tem rinite aí sabe mais do que eu, sabe como sofre. Eu não tenho rinite nem asma, mas quem tem esses problemas respiratórios, eles são bem mais sensíveis. Então, fatores de risco, alergia a pólen,
mofo, ácaros, animais, contato com materiais ásperos, estresse emocional e certos alimentos. Então, pode acontecer aí uma reação de dermatite por estresse e por certos alimentos também. Por exemplo, eu tenho uma colega que quando ela fica bem nervosa, o que que acontece? Ela tem uma descamação da pele na região das sobrancelhas. Então, isso daí é o emocional envolvido ali na repercussão, né? O reflexo desse emocional repercute ali na pele. E aí temos que prestar atenção em uma coisa, que nem eu falei ali no começo. Ali no começo eu disse sobre o seguinte, que a pele, ela é a primeira camada de defesa, né? Ela é a primeira barreira de defesa do nosso organismo. E quando acontece lesões, vai facilitar, vai abrir ali uma porta de entrada para alguma contaminação, para alguma proliferação de micro-organismos. Então, nós temos aí que essas áreas esfoladas, se esse indivíduo, ele sente coceira, o que que ele vai fazer? Ele vai coçar, ele vai coçar, ele vai coçar, porque aquilo vai aliviar de alguma forma. No entanto, se ele começa a coçar, ele não estará atacando o que já está sensível? Sim. Então, pode acontecer aí alteração de cor, pode deixar mais vermelho ainda, pode ocorrer a inflamação de pele e ao redor dessas bolhas, então vai ficar um aspecto bem feio. E pode surgir aí áreas espessas com coceiras prolongadas. Então, o que que vai acontecer? Esse indivíduo ele estará se coçando, vai estar piorando ali o aspecto daqueles eczemas, daquelas inflamações cutâneas, e então pode acontecer microlesões ou até mesmo lesões. Vai coçar até fazer o rompimento dessa barreira. Se acontece essas lesões, acontece o rompimento dessa barreira, as unhas, elas contêm ali, por mais que sejam unhas limpas, unhas, né, feitas todo dia, elas contêm as sujeirinhas por debaixo dessas unhas. Essas sujeirinhas, esses micro-organismos, eles vão adentrar essas lesões ocasionadas pela coceira. E então, vai piorar aquele quadro. O que que tem aqui na dermatite atópica, que diferente da urticária, ela é bem mais difícil de relacionar a uma alergia alimentar, porque ela pode ter vários gatilhos, então é difícil descobrir o diagnóstico da dermatite atópica. Para chegar a esse diagnóstico, tem que fazer uma investigação mais detalhada, que aí vai ser um acompanhamento médico com qualquer outro profissional que precise passar essas informações, tá bom? E aí tem a imagem da dermatite atópica. Podem ver aqui, ela está um pouquinho menos feia, digamos assim, nas dobras dos braços. E aqui ela já tem uma formação de bolha, então tem uma vermelhidão envolvida, com pequenas formações de bolhas nessa lesão, nessa manifestação cutânea. Dúvidas, galera? Então, agora seguimos para dermatite herpetiforme. O que significa dermatite herpetiforme? É uma manifestação ainda um pouco mais grosseira, então tem uma doença bolhosa da pele. A manifestação dela vai ser um pouquinho mais pesada, digamos assim. Não sabe também, não tem uma origem ali definida, não sabe o que provoca esse surgimento dessa lesão. E também é uma reação do sistema imunológico, como contra uma região da pele. Então, ela é um pouco localizada e acontece ali em regiões determinadas. Associa-se mais herpetiforme a uma doença intestinal por sensibilidade ao glúten. Então, normalmente, esse quadro apresenta-se aí em indivíduos intolerantes ao glúten, esses indivíduos que têm uma hipersensibilidade, certo? Então, como que se faz nesse caso? Nesse caso, se retira esses alimentos com compostos de glúten. Glúten é uma proteína que está presente em trigo, em centeio, cevada, aveia, malte, painço. Então, toda vez que for fazer um plano alimentar, tem que ali considerar aqueles alimentos que estejam livres de glúten, certo?
Acontece gradualmente, então vai acontecendo aos pouquinhos e vai evoluindo esse quadro, até que chegue ali para erupções mais tensas, ou seja, para que seja um aspecto mais grosseiro, um aspecto mais intenso, evoluindo então para bolhas. Presença de lesões crônicas em áreas como cotovelos, joelhos e região glútea. Associa-se a quadros de doença celíaca. E aí tem a manifestação. Ela é bem bolhosa comparada à dermatite atópica, que tem pequenas formações de bolha, devido, né, vai lá coçando e vai irritando mais. Aqui já vai ter uma manifestação de bolhas, certo? Isso causa desconforto, causa dor, causa irritação da coceira, da inflamação e causa também um problema aí com autoestima, porque isso influencia bastante na autoestima do indivíduo que tem esse problema. Professor, Beleza, pessoal? Diga. eu tenho dermatite atópica e nunca achei o motivo. Já fui em dermatologista e ele falou que é coisa de sangue. Então, o meu afilhado, ele tem dermatite atópica desde pequenininho. E ele também, assim, ele não tem nenhuma alergia, ele não tem nenhuma manifestação pelo alimento. O que a gente observa é quando, tipo assim, na época que ele começou a apresentar, os pais acabavam se desentendendo bastante. E aí, o que que a gente relaciona? Que ele absorvia aquele ambiente, aquele estresse. Então, assim, esse que é o problema da dermatite atópica. Você não consegue ali chegar a um diagnóstico, você consegue sugerir. E aí o dermatologista, ele entra ali, por exemplo, com hidratantes, com tratamentos tópicos, né, na pele, indica que banho deve ser um banho rápido, não deve tomar banho muito quente, tem todos aqueles métodos paliativos que ajudam, né? A minha começou depois que eu parei de consumir derivados animais. Derivados animais, você sentiu isso? Foi depois disso que começou. Não sei o porquê, mas logo depois que eu parei, começou. Pode ter sido alguma reação, né? Aí seria, às vezes, até interessante fazer um mapeamento genético, né? Interessante para ver se tem ali alguma característica que predispõe a isso em relação ao alimento. Tá, não vou atrapalhar a aula não, depois a gente conversa sobre isso. Obrigado, professor. Nada. E aí, dúvidas, gente, sobre as manifestações cutâneas ali? E aí temos o processo de acne. A acne é uma doença inflamatória comum do folículo sebáceo humano, geralmente crônica. Cerca de 85% dos adolescentes e jovens adultos apresentam a acne. Então, gente, a acne, ela tem que ser considerada de uma maneira bem séria. Por quê? Porque dependendo da manifestação dessa acne, do grau dessa acne, de como que ela vai ser tratada, de como que aquele indivíduo vai lidar com ela, pode acontecer aí, por exemplo, formação de cicatrizes. E aquilo vai mudar o aspecto da pele. Então, pode provocar problemas psicossociais, depressão e baixa autoestima. Se pensarmos principalmente em adolescentes, gente, adolescente é aquilo que eu falo, foi a pior fase da minha vida e adolescente é sensibilizado a isso, principalmente na formação de opinião, na formação de personalidade, tá no momento onde hormônios estão aflorados, tá ali passando por uma grande fase de transformação. Então, ter aquilo, pode ver o que tem de adolescente que chega falando, porque eu estou usando o Racotan, que é aquele medicamento mais forte para fazer a limpeza dessas acnes, né? Então, isso acontece. Pode levar a uma depressão, a baixa autoestima, porque tanto o reflexo daquela pessoa, né, a própria sensibilidade diante a ela, quanto a sensibilidade do ambiente. Então, dependendo do meio que você está inserido, tem aquele problema de aceitação, onde um tira com a cara do outro, isso, querendo ou não, é um momento que, querendo ou não, isso acontece muito ainda, tem muitas essas brincadeiras que muitas vezes não são levadas como brincadeiras, então pode gerar aí todo um distúrbio emocional. Pode ser ocasionada pela produção exacerbada de sebo induzida por androgênios, queratinização alterada, colonização bacteriana, resposta imunológica e fatores externos e genéticos. Então tem uma gama de fatores aí que podem levar ao surgimento dessa acne.
A gravidade da acne, ela vai ser avaliada pelo número de lesões não inflamatórias, pelo número de lesões inflamatórias e pela enfermidade residual. Quem vai fazer isso vai ser uma anamnese, né? Vai ser um indivíduo que fará uma anamnese para trabalhar a acne, então vai ser um especialista aí. Geralmente vai aparecer essas acnes em regiões que tem mais produção, né? Que tem mais glândulas sebáceas, onde tem uma maior produção de sebo. Então, o rosto, pescoço, tronco superior e costas são as regiões que têm aí uma maior predisposição para aparecimento dessas acnes. Belezinha? E aí temos algumas estratégias, algumas manobras, certo? Em relação à acne, em relação à alimentação. E aí a gente tem aí uma dieta de alto índice glicêmico, ela acaba contribuindo para o aparecimento de acne. Ela vai ajudar ali o sistema endócrino a estimular a produção de sebo. Então, nesse caso, o que devemos fazer? Nesse caso, nós devemos diminuir os carboidratos de alto índice glicêmico, priorizar aqueles de baixo e médio índice glicêmico, certo? Prebióticos, a partir da fermentação, há a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que interferem no metabolismo da glicose e lipídios, diminuindo a liberação de toxinas, então a gente vai fazer uma oferta de prebióticos. Ômega 3, o ômega 3 ele vai agir de que forma? Eu não disse que eu tenho lesões não inflamatórias e lesões inflamatórias? O ômega 3 ele tem aí uma função anti-inflamatória, então ele vai contribuir na redução dessa proliferação sobre essas acnes que são inflamatórias. Então, uma oferta aí de ômega 3 pode ser interessante. Lembrando que eu vou fazer uma prescrição de ômega 3 se houver a necessidade, mas se oferecer alimentos que são fonte, perfeito. Só que ômega 3 são aqueles, né, peixes que consomem, aqueles peixes que habitam as algas mais profundas, né, que habitam as águas frias mais profundas. E a maioria é. Então é importante a gente ver o que a gente vai estar prescrevendo e qual que vai ser a qualidade, dependendo de entrar com ômega 3 em prescrição, possa ser mais interessante. Produtos lácteos, apontamento de vínculo ao surgimento, pois uma exposição exacerbada poderia levar a um acúmulo de hormônios de crescimento e moléculas bioativas que atuam sobre a unidade pilosebácea. E aí, como que funciona? Você tem aí também uma relação de leite ser inflamatório e você tem as linhas de pesquisa, que nem eu falo, não é que a linha esteja errada, são linhas diferentes, são linhas que apresentam as suas verdades e cabe ao profissional escolher qual linha se encaixa mais com a atuação dele. Então, nesse caso, a gente, né, o que o livro traz para vocês, a gente só retira produtos lácteos caso esse indivíduo ele apresente alguma alergia ou alguma intolerância. Se ele não tiver nenhuma dessas duas presenças, você faz aí um controle da oferta desses produtos lácteos, tá bom? Zinco. Níveis séricos reduzidos podem relacionar-se com a constipação e permeabilidade intestinal associada a lesões da pele e resposta imunológica. Quando a gente fala aí de intestino, o intestino ele tem uma zona absortiva. Então, se eu tenho um intestino constipado, o que vai acontecer? A absorção daquele conteúdo vai ser, digamos assim, de uma maneira grossa, um conteúdo sujo. Então, eu tenho ali como diz o Murilo Pereira, né? Você tem uma reabsorção de água, mas se tem um intestino constipado, você vai ter uma absorção de água de cocô. Então, quando tem um trabalho intestinal, você tem ali aquele intestino regular, né? Eliminando o bolo fecal, tudo bonitinho, você tem uma absorção de conteúdo limpo. Você vai reabsorver uma água de qualidade, certo? Então, o zinco, ele vai contribuir para evitar esses quadros de constipação, porque quando ocorre aí um nível sérico reduzido, você tem uma presença de constipação, certo? E a gente também tem ali uma imunidade relacionada às microvilosidades do intestino. Se
a gente tem uma condição intestinal bonitinha, aquelas vilosidades estão bonitinhas, tem uma permeabilidade legal, então você tem uma melhora da resposta imunológica. Se você tem uma melhora da resposta imunológica, você vai consequentemente ter uma melhora ali quanto diante daquelas acnes inflamatórias, certo? Dúvidas, pessoal? Saúde dos cabelos. Então, a gente falou aí manifestações cutâneas, saúde dos cabelos, ácidos graxos essenciais ou insaturados. Que a gente vai começar o que vai influenciar. E aí, na saúde dos cabelos, vocês vão ver que o livro mais citou bem mais basiquinho, tá bom? É só para mostrar. E vocês vão ver que é um geral. Então, quando você tem uma alimentação geral, você vai estar oferecendo o quê? Micros e macros. E você vai estar oferecendo micros em quantidades necessárias, né? A gente vai estar aí cumprindo com as DRIs. Se a gente contribui com as DRIs, esse indivíduo saudável, ele tá tudo bonitinho, então a gente vai ter toda uma consequência benéfica associada a essa alimentação. Então, a gente começa com os ácidos graxos essenciais ou insaturados. Quando ocorre uma dermatite desses ácidos graxos, tem aí uma dermatite não, gente, perdão. Quando ocorre aí uma deficiência desses ácidos graxos saturados, você tem aí a presença de uma dermatite seborreica, então você tem aquela descamação, aquela caspa, a despigmentação dos fios e a queda do cabelo. Isso é uma reclamação muito comum, né, em consultório, tanto de mulheres quanto de homens. Se vocês forem ver pela genética, homens eles têm como caractere, né, eles não têm ali um gene para a calvície, não é um gene recessivo, é um gene predominante. Então, os homens eles têm mais tendências à calvície, certo? E a mulher, ela reclama muito de queda de cabelo, principalmente depois dos 20 anos. Aí, o que vai acontecer? Pode estar acontecendo alguma alteração hormonal, a mulher que ela está grávida, está amamentando, pode estar passando por algum estresse, o homem que está tomando ali, sei lá, algum anabolizante, algum suplemento. Então, tem que fazer todo um estudo para ver o que está originando. Como também pode ser um sinal clínico de algum problema. Vamos pensar, por exemplo, no hipotireoidismo, que tem uma queda de cabelo. Esses ácidos graxos essenciais se encontram aí em fontes como atum, arenque, sardinha, óleo de semente de linhaça, óleo de milho, girassol e soja. Ah, então não tem que comer salmão para conseguir um ômega 3, por exemplo? Sim, você pode comer, mas esses peixes eles são mais baratos, o arenque e a sardinha, e você consegue uma quantidade tão boa, se não semelhante ou mais que o salmão. Então você pode fazer esse tipo de prescrição no seu planejamento alimentar. E aí, vale a pena lembrar o seguinte: mas o indivíduo, eu vou passar o ômega 3 para ele e vou passar ali o óleo da semente de linhaça. Tudo bem, você pode passar, mas a bioconversão desse óleo só vai acontecer se ele tiver códigos genéticos, né, capazes de fazer essa conversão. Então, você só vai fazer isso se você tiver um mapeamento genético. Não sei explicar como funciona, a área da genética não é, né? Acho lindo, pretendo estudar um dia, mas é um estudo muito mais aprofundado, certo? Mas você tem que ter esse código, porque senão não consegue fazer essa bioconversão. E talvez aquele indivíduo vai estar ali suplementando sem a necessidade. Carol, mas ele é vegetariano. Tudo bem, vamos colocar que ele seja vegetariano. Ele tem uma alimentação bonitinha de micros e macros, você faz todo um balanceamento legal. Será que ele tem tanto uma necessidade de ômega 3 assim? O ômega 3 ele tem ali uma função cardioprotetora, mas se ele não tem nenhum alimento, uma função cardioprotetora e anti-inflamatória, mas se ele não tem nenhum alimento, né? Ele tem uma alimentação regradinha, bonitinha, ele não tem esses riscos, talvez esse ômega 3 não vai fazer tanta diferença na vida dele. E aí, se você quiser entrar com uma outra prescrição, pode ser interessante. Cálcio. A deficiência do cálcio torna o cabelo frágil, quebradiço. Então, aí a fonte, né? Leite, derivados, sardinha, espinafre, feijão.
Aminoácidos, fios formados basicamente de queratina, então esses fios eles são formados de proteína, tem a proteína ali primária, secundária, terciária, quaternária, e aí esses fios eles são formados, né? A proteína ela é formadora. Então, quando se tem deficiência de aminoácidos, você pode ter uma diminuição do crescimento dos fios. E aí aquele indivíduo fala, nossa, meu cabelo só está caindo, meu cabelo não está crescendo. Pode ser aí alguma carência na alimentação desse indivíduo. Zinco participa do desenvolvimento do fio capilar. Sua deficiência pode levar a cabelos mais finos, quebradiços, tom avermelhado e sem brilho. Então, o zinco aí participa ali na acne, né? Na prevenção da acne e também no desenvolvimento do fio capilar. 11 miligramas para homem e 8 miligramas para mulheres. Essa é a recomendação diária. Depois a gente entra em ferro. A deficiência de ferro pode estar associada à queda de cabelos. 8 miligramas para homem e 18 miligramas para mulheres. E eu pergunto para vocês, por que é uma diferença tão gritante da recomendação diária para mulheres comparada com a recomendação diária para os homens? Porque é uma diferença tão gritante para a recomendação diária de ferro para mulheres, quando comparadas com a recomendação diária para os homens. Ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Como a gente tem ali células sanguíneas que são, né, ferro ligado ao oxigênio, são carreadoras de ferro, são carreadoras de oxigênio, então no ciclo menstrual, que é caracterizado por um período de hemorragia na mulher, ela vai ter uma perda de ferro. Sendo assim, ela vai precisar de uma necessidade aumentada para que ela não corra o risco dessa deficiência. Até quando se solicita exame bioquímico, o que acontece? Você tem aí uma necessidade de observar esse exame bioquímico. Como? Você vai observar esse exame bioquímico da seguinte maneira. A mulher chega, ela tem um nível de ferro diminuído, você vai perguntar, quando você fez esse exame, você estava em ciclo menstrual? Aí ela falou assim, não. Aí então você pode ter uma deficiência. Não, eu estava menstruada, fiz e tal, estava no terceiro dia ali do fluxo e estava menstruada. Então você pode relacionar aquela baixa de ferro à perda de sangue, certo? Então é importante que vocês sempre me perguntem um momento. Biotina, vitamina B7, participa do desenvolvimento do folículo piloso. Sua deficiência pode levar a alopecia e despigmentação dos fios. A alopecia é a queda de cabelo, né? Pode ajudar na prevenção da calvície. De que forma? Se ela participa no desenvolvimento do folículo piloso, ela vai estar participando ali no desenvolvimento desses fios. É uma recomendação de 30 microgramas. Fonte: gema de ovo, fígado, ervilha, nozes, aveia e cenoura. Dúvidas, pessoal? E aí começamos com as unhas pálidas e sem cor, então pode ser aí por falta direta de ferro ou deficiência de vitamina C, A e E, complexo B ou zinco. Fontes, né, na respectiva ordem: laranja, abóbora, cenoura, azeite, carnes, aves, frutos do mar, vísceras e grãos integrais. Então é importante que vocês vejam, gente, que isso daí são sintomas, né? São sinais e sintomas clínicos aí que podem nos levar a fechar diagnósticos, que podem nos levar a fechar hipóteses de diagnóstico, né? Por exemplo, esse indivíduo está anêmico, olha, esse indivíduo está aí com hipotireoidismo, hipertireoidismo, então você vai criando, né? Você vai juntando o conjunto da obra para chegar a uma conduta nutricional. Unhas ressecadas normalmente quebram com facilidade e descamam pela falta de vitamina A, proteínas e cálcios. Então, qual que é a fonte? Verduras de cor escura, sardinha, açaí, gergelim, carnes, ovos, leite e derivados. E aí, na aula passada, eu tinha falado para vocês um jeito de deixar a vitamina A melhor biodisponível.
De que maneira se deixa a vitamina A melhor biodisponível? Vocês se lembram? Alguém se lembra? Ninguém lembra que eu falei da vitamina A? Que quando você quiser deixar, né, você melhorar a biodisponibilidade dessa vitamina, o que deve ser feito? Esse alimento ele deve sofrer um pequeno choque térmico e uma adição de gordura. Por quê? Porque ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, em presença de gordura, em presença de lipídio, ela vai caminhar melhor ali no nosso organismo. Então, por exemplo, uma cenoura, ao invés de eu fazer ela cozida ou comer ela raladinha, eu posso fazer ela em rodelinhas e dar um susto ali numa refogadinha rápida para que ela não perca, né? Então, assim, ela é termossensível, dependendo da exposição desse calor, pode acontecer o efeito contrário. Ao invés de você aumentar a biodisponibilidade, você vai diminuir oxidando essa vitamina. Então, para aumentar essa biodisponibilidade, um pouquinho de óleo e um choque térmico, beleza? Unhas com aspecto fino e quebradiços, normal em síndrome de má absorção. Então, deve-se aumentar as fibras aí, tentando melhorar o campo absortivo desse intestino. Dúvidas, pessoal? Não? Não, Carol. Então, vamos lá. Unhas que não crescem em inícios de deficiência de vitamina A e zinco. Unhas apresentando linhas horizontais e frágeis, pode ser ocasionadas pela falta de vitamina do complexo B. Fonte: carne, ovo, leguminosas, cereais integrais, abacate, castanhas e nozes. Belezinha, pessoal? E aí, pessoal, eu quero que vocês pensem. De todas as deficiências que eu falei aí, por exemplo, das unhas, qual seria a conduta de vocês? O que vocês conseguem assimilar em relação a essas carências? Alguém chuta? Carol, mas você diz em relação a causas ou tratamento? Em relação ao plano alimentar, o que você passaria para prevenir esses casos ou para melhorar esses casos? Considerando que a maioria é uma deficiência de vitaminas. Eu acho que priorizar um pouco os micronutrientes, né? Se você oferecer uma alimentação balanceada, você vai conseguir oferecer vitaminas suficientes? Se a gente está trabalhando, por exemplo, com a prevenção. Se você com uma alimentação completa, você estará oferecendo nutrientes que se equiparam para melhorar esses quadros ou prevenir. Então, assim, se vocês pararem para ver, é de tudo. São todas as vitaminas, né? A gente falou de zinco, falou de complexo B, falou de vitamina A, falou de vitamina C, e engloba todos os alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Então, quando a gente trabalhar em relação a aspectos desses sinais clínicos, a gente vai sempre priorizar aí uma alimentação balanceada, beleza? Então, vamos continuar. Aqui, gente, a gente termina a seção 4.2. Ninguém tem nenhuma dúvida? Carol,
É, no caso que a pessoa tem algum... Esse problema que você falou de absorção, né, do intestino. Uhum, No uhum. caso, a gente vai aumentar a fibra dela, né? E isso aí a gente vai ter que ver todo o quadro, viu, Simone? Tem aí um problema de absorção, que nem ele disse, mas a gente tem que ver se esse problema de absorção não está ligado a um outro problema de saúde. Então, assim, pode ter ali um problema de absorção, mas se ele tiver algum outro problema, por exemplo, de vertícula, eu tenho que pensar muito bem em qual fibra eu vou passar, de que maneira, para não agravar o quadro clínico, tá? Então, aqui foi uma coisa muito superficial falar dessa absorção. Mas aí a gente tem que ver o quadro clínico todo desse indivíduo para saber o que exatamente a gente vai prescrever. Deu para entender? Deu sim, Carol. Inclusive, a minha irmã, ela sofre de síndrome do intestino irritável. Sim. E, e ela não pode de jeito nenhum, com nenhum tipo de açúcar. Daí o médico passou para ela que ela tinha que comer fibra, não sei o quê. A menina quase se desmanchou no banheiro, de tanta diarreia que ela teve. Porque ele Então, passou qualquer fibra. exatamente. Nossa, ela sofre muito. Ela tem um inchaço muito grande abdominal. Uhum. E enfim, inclusive eu estou fazendo um trabalho sobre isso, né? Então a gente acaba se aprofundando no assunto, mas ela sofre muito. E daí ela passou no nutricionista, mas assim, ela mesmo sendo a fibra recomendada, ela sofre muito, porque daí ela não tem absorção correta, né? Fica Aham. comprometida. Ela tem queda de cabelo, ela tem unha fraca, ela tem tudo isso que você falou. Sim. E, nossa, a gente vê o sofrimento da pessoa, né? Mas ela passa com Nutri, Simone. Olha, já tem um tempo que ela não vai, viu, Carol? Já faz É, tempo. seria interessante ela passar com Nutri, porque aí tem algumas estratégias que a gente consegue melhorar o quadro dela. Por exemplo, FoodMap. Se a gente vai por aí, a gente consegue melhorar bastante alguns aspectos. Fala para ela tentar procurar, acho que vai ser bom para ela. Mesmo que seja nesse período aí de distância, tem nutricionistas trabalhando online, né? O nosso conselho liberou para a gente trabalhar até em agosto online. Então, eu acho que seria interessante para aliviar um pouco aí o quadro dela e o desconforto, porque a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida. Tá certo, Carol. Eu vou conversar com ela para ver se minimiza um pouco esses sintomas, né? Não, com certeza. Gente, saúde é tudo que a gente tem, né? Você pode ver uma pessoa com saúde, a gente reclama tudo. Fica um momento sem saúde, pô, a gente não vale para mais nada. Pelo menos a sensação que eu tive ano passado na minha cirurgia, eu estava péssima. Então, a saúde é uma coisa que a gente, né? Com a saúde, a gente tem capacidade de ir atrás do que a gente quer. Sem a saúde é muito ruim. Verdade, Carol. Saúde é tudo mesmo. Mas aí, se precisar de alguma coisa também, pode entrar em contato e a gente dá uma conversada, tá, Simone? Estou aqui para ajudá-los. Obrigadão, Carol. Podemos seguir? Então, bora lá, pessoal. A gente terminou aí a unidade 4.2 e agora a gente vai começar na unidade 4.3. O que a 4.3 traz? A 4.3 traz um catado aí de fibroedema geloide, a popular celulite. A celulite, ela também já é vista como um problema de saúde. Por quê? Porque dependendo do nível da celulite, ela pode agravar aí, causar dores, então vai causar desconforto àquele indivíduo, vai atrapalhar ali a maneira como esse indivíduo se relaciona nas atividades do dia a dia, pode causar desconforto para realizar atividades, sejam atividades, né, mais movimentos, como exercício físico, como atividades do dia a dia que fazem parte da rotina, como também aquele aspecto físico, aquele aspecto estético que pode levar a disfunções psicossociais aí, certo? Então, é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo, seguida de polimeração da
polimerização da substância fundamental amorfa, resultante de uma alteração no meio interno, que em graus mais avançados pode evoluir para esclerose. O que vai acontecer aí? Vai acontecer uma disfunção metabólica, onde vai acontecer a compressão do tecido. Por que vai acontecer essa compressão do tecido? Vai acontecer a compressão do tecido devido ao excesso de tecido adiposo. Então, vai causando aí pregas, digamos assim, que vai levar aquele aspecto de casca de laranja, vai levar aqueles declives, né? É que eu esqueci o nome da palavra, mas leva a declives ali, que fica aquele aspecto de buraquinhos, né? E vai adquirir essa aparência nodulosa, né? Cheio de nódulos, que dependendo do grau, ao acontecer a palpação dessa região, esse indivíduo vai sentir dores, certo? Então, atinge o tecido subcutâneo e a derme, como eu disse, é uma disfunção metabólica localizada, vai atingir as camadas mais internas da pele, ocorre alterações na forma corporal ao excesso de tecido adiposo. Então, quanto maior for a concentração desse tecido adiposo, maior vai ser a alteração na forma, na estrutura corporal, levando aquele aspecto de casca de laranja, certo? Ocorre essa compressão dos elementos do tecido conjuntivo, como as terminações nervosas, e a pele adquire esses nódulos. Aqui eu vi que eu repeti, tá, gente? Depois eu dou uma olhadinha para vocês. Maior prevalência em mulheres, como todos os outros aspectos na nossa vida, não poderia ser diferente nesse momento. A maior prevalência é no sexo feminino e isso está relacionado aí à composição corporal. A mulher, ela tem o instinto de dar a vida, ela é programada biologicamente para gerar vida. Então, em sua composição, considerando aí a defesa desse embrião, o desenvolvimento desse feto, a mulher ela tem mais tecido adiposo, levando a proteção para o desenvolvimento desse bebê. Então, como que funciona? Ocorre principalmente nas zonas que tem mais presença de tecido adiposo, então prevalência em mulher, tem uma prevalência aí principalmente em quadris, coxas e nádegas, pode aparecer também nas mamas, no abdômen, braços e nucas, e atinge cerca de 85 a 98% das mulheres. E aí, gente, é importante que ressalte o seguinte, é relacionado ao tecido adiposo, mas pode acontecer que mulheres eutróficas, que têm um bom perfil, né, uma boa composição corporal, também apresentem celulite, também apresentem esse fibroedema, que pode se relacionar ali à genética dessa mulher. Então, aqui, as localizações mais comuns da celulite, você tem posterior do braço, lateral superior da mama, lateral escapular, baixo estomacal, baixo abdominal, lateral do abdômen, trocantérica, que é aqui a região C, região sacral, medial superior da coxa, que é a letra I aqui, glúteos, lateral da coxa, posterior da coxa e medial patelar. Então, essa parte onde tem a maior localização de tecido adiposo vai ser a maior concentração, a parte mais comum de se originar essa celulite, esse fibroedema geloide, tá bom? Professora, você postou esse slide? Então, eu achei que eu tinha postado, mas eu acho que eu não postei, né? Consegue mandar no WhatsApp, por favor? Consigo, mando agora. Espera só um segundinho, gente, eu já vou mandar para vocês. Espera aí. Obrigado. Vou tirar a tela aqui, que eu acho que ele não tá nem salvo em PDF.
Eita, meu mouse sumiu. Pera aí, gente. Depois eu dou uma pincelada aí no português e aí eu posto o atualizado lá para vocês lá no Ava, tá bom? Prontinho, enviado aí para vocês, tá bom? Então, aqui, essas são as regiões que têm a maior localização comum de celulite, é concentrada principalmente onde tem uma tendência na presença de tecido adiposo. Lembrando que é mais comum em mulheres, principalmente devido à composição corporal, onde a mulher ela tem mais tecido adiposo que o homem. E aí tem a avaliação do grau desse fibroedema geloide, que pode ser grau 1 ou branda, grau 2 ou média, grau 3 ou grave. Então, conforme aumenta o grau, vai aumentar aí a intensidade dessa celulite. Então, grau 1 é notada após apalpar a região ou acontecer uma contração muscular voluntária. A grau 2 já tem uma percepção visual sem a necessidade desse apalpamento, né, dessa palpação aí, aonde apresenta fibrose não dominante e já pode acontecer uma alteração de sensibilidade. E a grau 3 ou grave é aquele aspecto de casca de nozes onde vai apresentar uma sensibilidade à dor. Então, no momento que ocorre a palpação dessa região, aquele indivíduo vai sentir dores, tá bom? E aí, o que é analisado para chegar à classificação de grau 1, 2 ou 3? É analisado o número de depressões evidentes, profundidade das depressões visíveis, aparência morfológica das alterações de superfície da pele, grau de flacidez ou frouxidão cutânea. E tem aí uma outra classificação, que é a classificação de escala de Nuremberg e Miller, semelhante à classificação dos graus 1 e 2, ok? Então, número de depressões, a quantidade ali de depressões evidentes. Qual é a profundidade dessas depressões? Qual é a aparência morfológica, ou seja, o formato dessas depressões, o formato dessa alteração da superfície, se já tem uma alteração da forma ou se não tem, e qual é o grau de flacidez dessa região. Beleza, pessoal? E aí, como que é feita? Para cada uma dessas variáveis, atribui-se pontos de 0 a 3 e, ao final, a soma irá classificar o indivíduo em uma das 3 categorias de gravidade. Então, vai ali, você coloca pontuação de 0 a 3 em cada uma, certo? Quanto mais aumenta, maior fica a pontuação. E depois você faz a soma, você faz um score. Então, leve, quando se dá ali o total de 1 a 5 pontos, moderada, quando o total se dá entre 6 a 10 pontos, e grave, quando se dá entre 11 a 15 pontos. Essa classificação, ela ainda precisa de validação. No entanto, é a classificação que atualmente é utilizada, certo? Dúvidas, pessoal?
aí, como que a gente vai trabalhar dentro da nutrição? Alimentos como excesso de gordura e excesso de carboidrato contribuem para o Professora, não aparecimento. sei se você voltou o slide, mas não tá aparecendo na minha tela, não. Só tá aparecendo os nomes. Nossa, eu já passei um monte, então. Foi? Carregou. Então, deixa eu voltar o que vocês perderam. Aqui eu passei para vocês essa parte que vocês viram, né? Aqui eu passei para vocês grau 1 ou branda, onde a grau 1 acontece ali é observado quando se apalpa essa região ou quando acontece uma contração muscular voluntária. A grau 2 já tem uma percepção visual acompanhada de uma leve alteração da sensibilidade. E a grau 3 já apresenta o aspecto de casca de nozes e é acompanhada da sensibilidade à dor. Ou seja, esse indivíduo, ao ser apalpado, vai sentir a dor, certo? E aí, como que faz a classificação? Número de depressões evidentes, a quantidade dessas depressões, vai fazer ali uma visualização, uma quantidade, uma contagem ali superficial. Profundidade das depressões, quanto mais profunda, maior vai ser lá a compressão, né, pelo tecido adiposo. Aparência morfológica, ou seja, tem alteração da forma dessa pele ou não. Grau de flacidez ou frouxidão cutânea. E aí vai fazer esse estudo para classificar o grau da celulite. E aí, depois que se classifica o grau dessa celulite, vai ter o quê? Vai ter uma contagem, certo? Então, vai contar ali aqueles pontos que foram distribuídos de 0 a 3. Quanto mais grave, maior vai ser pontuado. E no final, vai ser feito um score, ou seja, uma soma total desses pontos avaliados. Então, se der um total de 1 a 5 pontos, vai ser um fibroedema geloide leve. Se der um total de 6 a 10 pontos, um fibroedema geloide moderado. E se der de 11 a 15 pontos, um fibroedema geloide grave. E aí vai acontecer ali, né, vamos pensar que a gente vai passar ali com uma esteticista, um dermatologista, um médico, um vascular, um nutricionista. Cada um vai fazer aí a melhor conduta para o andamento desse quadro, certo? Esse método ele ainda precisa de avaliação, esse score utilizado. No entanto, é o que se utiliza atualmente. Dúvidas? E aí nós caminhamos para o papel da nutrição. Aqui a gente tem alguns alimentos que contribuem para o aparecimento de fibroedema geloide. Então, excesso de gorduras e carboidratos, baixo consumo de água, excessivo consumo de sal, açúcares refinados, alimentos gordurosos, chocolates e refrigerantes. Se pensarmos no que esses alimentos eles ocasionam, eles vão aumentar o quê? Tecido adiposo, eles vão aumentar a gordura. Por quê? Porque se esse alimento, né, ele for consumido, ele for ingerido e ter a promoção aí de um balanço energético positivo, esse indivíduo vai ganhar mais peso. Se ele ganhar mais peso, ele vai ter um acúmulo ali de gordura. Se ele tiver um acúmulo de gordura, vai acontecer uma maior compressão do tecido conjuntivo. Então, qual é o nosso papel? Diminuir gorduras, promover oferecer carboidratos de boa qualidade, então a gente vai dar preferência aí aos carboidratos complexos, reduzir o consumo de sal, retirar o saleiro da mesa, né, oferecer ali opções de preparação com temperos naturais, retira açúcar refinado, pode fazer aí um processo de transição, se esse indivíduo usa açúcar refinado, a gente pode passar para o cristal, depois a gente pode ir para o orgânico, demerara, por fim chegar ao mascavo, até o momento que talvez esse indivíduo nem sinta mais saudade de consumir esse produto adicionado. Então aí a gente teve uma adaptação das papilas gustativas, o que vai melhorar bastante o andamento desse indivíduo. Alimentos gordurosos retirados, chocolates e refrigerantes também.
Então, esses alimentos, eles vão promover o aparecimento de celulite ou eles vão agravar o quadro de celulite já existentes. A retenção líquida, o que vai acontecer? A retenção de líquidos e o sal, eles caminham juntos. De que maneira? Se ocorre a retenção de líquidos, ocorre ali a oferta de alimentos que contenham sódio, o sódio, ele vai acontecer uma retenção. Por quê? Porque ele tem ali uma filia por água, ele vai segurar aquela água. Então, ele segurando aquela água, ele vai deixar os líquidos intersticiais, aqueles líquidos em volta da célula, com uma consistência mais densa. Então, se ele deixa mais densa, vai aumentar mais ainda a compressão do tecido conjuntivo. Por isso que a gente, por isso que quem tem celulite faz ali, por exemplo, uma drenagem linfática, auxiliando, então, na circulação. Tem prescrições que também auxiliam nessa circulação sanguínea, na corrente sanguínea, contribuindo para o retorno venoso, contribuindo para a eliminação desse excesso de líquido, certo? Tem aí uma recomendação diária de 6 miligramas de sódio e a população brasileira tem um costume, uma média de ingestão de mais que o dobro, onde uma recomendação é 6 miligramas e o consumo é 12 gramas diárias. Então, aí a gente evita sal e evita, para os nossos pacientes, aí, alimentos ultraprocessados. Dúvidas, galera? Sim? Não? Não. Diminuição de glicose sanguínea, alterações nas concentrações de insulina e glucagon, um mecanismo que promove a oxidação de ácidos graxos e, consequentemente, redução do armazenamento de gordura. Como que a gente vai traçar essa estratégia? A gente vai tentar evitar o pico glicêmico e o acúmulo de tecido adiposo. A gente vai, então, fazer uma troca inteligente da fonte de carboidrato. Ao invés de eu dar prioridade a carboidrato simples, vai se priorizar, então, os carboidratos complexos, com a adição de fibras. Então, vai oferecer ali fibras alimentares, certo? Então, a gente prioriza os carboidratos, dependendo do paciente. Talvez ele não tenha uma familiaridade ou uma preferência por aqueles tipos de carboidrato, então a gente vai criar estratégias adicionando talvez mais fibras, certo? E aí vai depender do paciente, de como ele se alimenta e qual vai ser a aceitabilidade dele para aquela conduta. Belezinha? E aquilo que eu falei, que por mais que seja associado a fibroedema, a composição corporal, principalmente em indivíduos obesos, indivíduos mais acima do peso, sobrepeso, obeso, tem aqueles indivíduos que mesmo eutrófico apresentam celulites devido a uma composição, uma tendência, seja genética, a aquele estoque, aquela presença de tecido adiposo. Beleza? E aí, outra forma é trabalhar com a redução de peso desse indivíduo. Se a gente está falando de aumento de peso, de tecido adiposo, tem aquele acúmulo, e a gente está falando em relação à nutrição e ao emagrecimento, o que a gente vai fazer? Vai promover o balanço energético negativo. Então, a gente vai reduzir, vai trabalhar para o emagrecimento desse indivíduo. Trabalhando para o emagrecimento desse indivíduo, vai entrar em um momento que talvez tenha aí uma fase de manutenção desse peso, que às vezes nem sempre é tão simples, mas se trabalha também. Isso vocês estão vendo com a Dani, se eu não me engano, ou já viram lá em patologias, acho que relacionada à obesidade, se eu não me engano, aonde vai ter uma restrição ali de 500 a 600 calorias por dia. Pode considerar um geral de 50 a 55% de carboidrato, 1,5 gramas por quilo de peso para proteína e lipídios 30%, acrescentando então uma oferta de fibras, priorizando aí o funcionamento intestinal, e além de priorizar o funcionamento intestinal, a fibra leva ao quê? Saciedade. Então, quando você gera saciedade, você consegue
diminuir ali a ingestão calórica diária. Beleza, pessoal? Dúvidas? Algo a acrescentar? Sim ou não? Não, Carol. Então, por hoje é isso que eu tinha para trazer para vocês. Ah, Carol, mas a gente está terminando bem mais cedo. Sim, hoje a gente vai terminar um pouco mais cedo, devido ao conteúdo que a gente vai ter mais 2 encontros, certo? Então, o conteúdo teórico para a prova a gente finaliza hoje e depois a gente se encontra mais 2 vezes ainda com o conteúdo daquela sessão de aula prática que abriu para vocês, onde é uma atividade aí desenvolvida pelo institucional para tentar aprofundar mais ainda aquilo que a gente viu ao longo do semestre. Beleza? Alguém tem dúvidas em relação a isso? Carol, esse encontro vai acontecer no mesmo horário da aula e no mesmo dia da aula, né? Vai acontecer no mesmo horário da aula e no mesmo dia da aula. E aí eu vou passar para vocês depois certinho quais dias que eles vão acontecer. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses encontros que gostaria de perguntar? Professor, eu só não entendi muito bem os encontros. Esses encontros, eles vão acontecer no horário da aula, tá? E eles vão ser direcionados aí ao conteúdo que abriu no site para vocês. Lá na última sessão, não abriu uma sessão nova agora para vocês, falando ali aula prática? Abriu. Então, a gente vai trabalhar essas aulas práticas, essas videoaulas, nos próximos encontros. Aí eu dividi em 2 encontros para vocês. Então, vão ser 2 encontros, onde a gente vai ter 3 horas aí trabalhando em cima daqueles conteúdos. Deu para entender? Entendi. Aí, como a gente já terminou, né? A programação era terminar o conteúdo teórico hoje para a prova. Então, a gente finalizou certinho, terminamos as sessões que precisavam ser terminadas. E aí, a gente vai ter esses 2 encontros para a gente trabalhar essa aula prática. Carol, deixa eu perguntar, eu vou receber nota, vai contar se por um acaso eu não participar, eu não tiver, né, aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir fazer parte da aula, né? Tive algum problema de última hora e precisei me retirar. Não tem problema, esse conteúdo vai ser postado também para vocês, que nem as aulas, então vocês vão encontrar lá na última sessão do AVA e vai estar disponível também no YouTube. Então, caso por alguma, né, por algum inconveniente, algum imprevisto, não dê para participar, vocês vão ter acesso a esse conteúdo depois também. Beleza? Pessoal, hoje é o nosso último encontro antes da prova. Vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade que vocês queriam conversar, que vocês queiram esclarecer? Não. Não pretendo cobrar conta na prova, tá bom? Então, aquele cálculo que eu mostrei para vocês do MET, não se preocupem em estudar, não se preocupem em aperfeiçoar ali para a prova, se preocupem em aperfeiçoar para a vida de vocês, mas na prova mesmo não vai cair, tá bom? Se não tiverem nada para perguntar, então por hoje é só. E o que vocês precisarem, estou à disposição.
professora, eu vou terminar de responder o questionário aqui. Uma ótima noite. Então tá bom, gente. Um bom descanso. Muito obrigada por hoje. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Já que eu te envio a resposta, tá, Simone? Tá bom, sem problema.